Muitas pessoas têm muitos problemas, e eu vou mostrar para vocês daqui para frente, quando elas decidem montar lavanderias através de franquias. Mas esse não é o único meio que vai te trazer algum problema. Então, não é o único meio que você vai ter resultados de baixa qualidade. Mas quando você abre com franquias, o primeiro problema que você encontra não é nem economia. Porque quando a gente fala de economia, a gente está dizendo que a gente vai deixar de gastar um dinheiro que talvez seja necessário e acaba trazendo talvez um equipamento de baixa qualidade. Então eu vou chamar isso de desperdício. E toda vez que vocês virem eu falando de desperdício, você já tem essa ideia de que o desperdício é você está jogando fora o seu dinheiro em algo que você poderia estar gastando e que vem te trazer produtividade. O primeiro problema é quando você abre com uma franquia, você desperdiça dinheiro, porque você vai comprar equipamentos que possivelmente a franquia ganha com esses equipamentos e possivelmente você vai estar comprando um equipamento que ela fechou algum contrato e ela precisa vender aquele equipamento, ou seja, ela fica fechada e vetada a vender aquele equipamento. E essa informação, ela traz muito mais do que você apenas desperdiçar dinheiro. Ela vai te dizer que a franquia ela não é responsável por nenhuma tecnologia que hoje existe dentro da lavanderia. Então, tudo que foi criado até hoje, nada disso é obra de uma franquia. E franquias abrem todos os dias, de qualquer forma. A pessoa abrir uma lavanderia hoje, se ela quiser franquear a lavanderia dela 3 dias depois, ela consegue franquear. Também você vai se deparar com propagandas que são uma espécie de clickbait, né? Ou seja, tem marcas de franquia dizendo que são a McDonald's da franquia, como se elas fossem uma referência que vai te trazer clientes porque ela tem aquele nome. Se você contrata uma franquia, você vai ter uma série de pessoas reclamando desse serviço no Reclame Aqui, em diversas outras plataformas, porque o franqueado sofre muito com a franquia e naturalmente ele vai trazer um serviço com uma qualidade muito inferior. Por você ter gastos desnecessários, você acaba tendo que economizar em áreas que você não pode economizar e aí você vai ter esse prejuízo. Você também vai estar tirando cerca de 30% do seu lucro, pagando royalties, pagando as taxas. Então, ao longo de um contrato desse de franquia, qual é a única coisa que a franquia nunca vai ensinar você? É, de fato, gerir uma lavanderia. Porque ela jamais vai querer que você perca, ou que ela perca você como um franqueado que já aprendeu a montar lavanderias, que ao longo desses 5 anos sofreu pra caramba para construir algum know-how que ela diz que vai te passar, mas não te passa. E por que ela não te passa? Porque ela não quer perder você depois desses 5 anos. Ela não quer te ensinar a ser um empresário de lavanderia. Então, eu vou deixar bem claro aqui para você. As franquias, elas vão falir ao longo dos anos, visto que as pessoas, as empresas que abrem por conta própria, então vou dizer assim, isso eu vou falar muito mais no final, então tomem cuidado também com isso, elas vão ganhar notoriedade, vão gastar menos recursos, vão desperdiçar menos recursos e vão conseguir se manter com preços até mais baixos. Às vezes, o que ocorre é que, para quem não sabe, a gente ensina as pessoas a montarem lavanderias de autosserviço. Então, eu tenho centenas de alunos que abriram lavanderias em 30, 35 dias, cobram valores ainda acima de uma franquia, por exemplo, concorrente, e ainda assim tem muito mais clientes e tem muito mais sucesso. Por que isso acontece? Porque a franquia ela não dá o chamado know-how que ela promete que dá, e ela também não te dá o suporte que você deveria ter para entender todos os processos de uma lavanderia. Então, você tem um vínculo de 5 anos e essa limitação tremenda. É muito comum que pessoas abram franquias e se arrependam logo após a abertura da sua lavanderia, porque elas veem que isso foi ou é um mau negócio. Cláusulas absurdas. E cláusulas absurdas e, além disso, cláusulas que só favorecem a franquia. Então, é quase impossível você sair de um contrato desse, mesmo as cláusulas sendo absurdas, que você assinou, você teve ciência. E muitas vezes eles já utilizaram diversos grupos de advogados para corrigir esses contratos e resolver esses problemas. E também você vai ver cláusulas absurdas no sentido de, por exemplo, não há mensuração de imposto. Então, você acha que vai entrar pagando 180 mil, 185 mil reais, e quando você vai ver, vem um imposto de 20, 30 e você não está preparado. Como que você vai fazer? Eu já vi muita gente ficar empendurado porque não tinha esse dinheiro para pagar o imposto. Você é obrigado a seguir esse
padrão orientado pela franquia. Então, não existe inovação hoje dentro das lavanderias franqueadas, os fornecedores são sempre os mesmos e elas sempre vão estar ganhando em cima disso. E você vai sempre ter um desconhecimento em relação a esses sistemas que vão estar trabalhando dentro da lavanderia de vocês. Também enumerei aqui que você precisa estar repassando informações, ou seja, esse trabalho é muito chato e árduo, né? E a franqueadora ela tem acesso total a você. Então, eu tenho um aluno que tinha 2 lavanderias franqueadas e quando ele resolveu sair desse contrato, olha só que coisa complicada. Quem tinha controle das redes sociais, da internet, ou seja, das informações que tinha na internet, era a franqueadora. Então, ela desabilitou tudo, travou tudo e colocou aquilo como uma lavanderia fechada. Então, ele começou a perder uma quantidade enorme de clientes porque ele decidiu sair da franquia e a franquia boicotou ele dessa forma. Então, a franquia já tem a intenção e ela já sabe como fazer isso. Por quê? Porque ela já fez isso centenas e centenas de vezes. E você é o alvo fácil para aquilo. Um outro problema, e por último, para eu não ficar muito tempo falando só sobre franquia, que também não é o principal alvo, aqui o alvo é como abrir uma lavanderia e ter maus resultados. Então, eu vou te trazer aqui a forma como você pode fazer isso. Quando a gente vai falar de um prazo de retorno, então, e também quando a gente vai falar sobre a análise daquele local, o que acontece? A franquia, ela está pouco se lixando se você vai fazer análise daquele local, se ela vai te dar um estudo daquele local de uma forma bem agradável, bem consistente. E normalmente, olha só, não, Thiago, então eu contrato uma empresa que vai analisar o local. Olha só esse caso. Um aluno, que eu chamo ele de aluno porque ele não era aluno quando ele fez isso. Ele contratou uma empresa para fazer a análise de local dele. E quando ele contratou aquela empresa, a empresa falou, deu todo o ok que ele precisava para montar o local, naquele local. Só que esse aluno, que agora é aluno, ele tinha recebido essa informação, só que ele ficou faturando R$ 4.000 durante vários e vários meses. Por quê? Porque aquele local não era adequado. A empresa que faz a análise, ela precisa de muito mais profundidade para fazer essa análise do que simplesmente analisar se existe viabilidade de negócio. Então, se a franquia já não tem competência para fazer isso, porque ela ganha a taxa que você paga, então a taxa de franquia tem taxa de franquia de 50 mil, de 40 mil. A franquia que você acha McDonald's do Brasil cobra 40 mil. Então, para ela está tudo muito bem, porque no contrato está escrito que se você desistir de continuar com a sua lavanderia, a prioridade de compra é da própria franquia. É complicado assim, né? E aí a pessoa que tem liberdade, que entende do negócio, vai muito mais longe e o dinheiro que ela gasta com a franquia, aquele negócio árduo. E por que as pessoas querem abrir com franquia? Eu vou dizer para você. Primeiro, acha que vai ter os clientes daquela. Pense que a franquia de lavanderia é igual ali uma franquia que tem nome e que vai chamar aquele público. Por exemplo, eu gosto de comer na Bob's. Então, se eu ver uma Bob's, pode ser em qualquer lugar do planeta, possivelmente eu vou parar e comer na Bob's. Mas as franquias não funcionam dessa forma de lavanderia. Primeiro, elas não produzem o sanduíche delas, ou seja, elas não fabricam máquina, não fazem nada em relação à qualidade da lavanderia. Quem faz isso são todas as outras empresas que fazem isso, tá? Então, quando a pessoa olha uma lavanderia de autosserviço, ela vai lá pela comodidade, não pelo nome. Ela não quer comer um sanduíche e matar uma saciedade. Aquilo ali é uma necessidade visceral dela ter que comer. Vamos dizer, se você está com muita fome, você não vai até a Bob's, você vai comer no primeiro local que tiver na sua frente. Se você está com vontade de lavar roupa, você não vai procurar aquela lavanderia. Você vai lavar na lavanderia que tiver a melhor qualidade próximo do seu ponto. Então, a melhor qualidade. O cara chegou lá, lavou, tem qualidade. Por que eu vou comer na Bob's se eu comi um sanduíche que é muito melhor do que ela? Normalmente, naturalmente, em lavanderia de autosserviço, funciona dessa forma. É um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. E quando a gente vai falar também de prazos de retorno, então, como é que vai retornar esse dinheiro? Como você dá uma nova lavanderia para a franquia, então você acaba ali demorando de 2 a 3 anos para que esse dinheiro retorne até você. Então, esse é, no geral, o que uma franquia pode te trazer e fazer você ter mais mau resultado. Também a insatisfação dos primeiros meses. Então, quando você começou a faturar, você fatura seu 4, 5 mil reais, você vai perceber que a grande parte desse dinheiro vai para uma franquia, isso causa insatisfação e deixa a gente, muitas vezes, frustrado.
E aí você não consegue mais sair do contrato, como eu já falei, mas quando também a gente é obrigado a comprar os produtos químicos daquela empresa. Então tem franquias que só permite que você compre os produtos químicos dela. E aí chega num preço caríssimo, principalmente se você for tiver em locais afastados ali dos grandes centros comerciais. Por último, não menos importante, a falta de suporte. Então, muita gente acha que vai comprar uma franquia, como eu estava falando há pouco, porque vai ter aqueles clientes ou porque vai ter o suporte. E olha só, principalmente porque acha que aquela franquia vai estar montando o negócio dele. Mas não é verdade. Você vai ser, sabe, uma marionetezinha que vai ser controlada aqui? Vai dizer, compra aquele equipamento ali, compra aquele, faz isso aqui, chama o eletricista ali, faz isso, faz aquilo. E no final das contas, você sarapatiu igual uma barata e não vai saber nada do que você fez. Quando der um problema, você não sabe onde foi aquele problema. Se quem já entende mais ou menos já não sabe, quem abre de qualquer jeito, imagine quem abriu uma lavanderia franqueada. Você também tem, esquecendo de falar, multa por rescisão antecipada. Então, você, além de pagar a taxa, além de estar lascado na míngua, você tem que pagar uma multa por rescindir esse contrato. Você tem que ficar 5 anos sem estar ou abrir nenhuma coisa no ramo. Você não pode nem abrir uma lavanderia convencional. Você não pode lavar roupa na sua casa ou aproveitar aquela máquina para fazer qualquer coisa nesse sentido que você não vai poder, porque senão você vai ser processado e ela vai arrancar suas calças.